Módulo 35, exercício de laje vigada armada em duas direções. Portanto, neste módulo irá proceder-se ao dimensionamento de uma laje vigada, armada em duas direções, com recurso às tabelas de Parés e com o principal objetivo de ilustrar a correta aplicação das tabelas a um exemplo prático, por um lado, e depois concluí-lo procedendo ao dimensionamento das armaduras. Propõe-se então, como exercício, o dimensionamento de um painel de laje representado na figura, de espessura igual a 0,13. É um painel com 3 bordos apoiados e um apoio de continuidade. Esta laje pretende-se que seja construída com um revestimento de 1,25 kN por metro quadrado e solicitada por uma sobrecarga de 2 kN por metro quadrado. É proposto que se considerem como materiais um C2025 e um S400 para o botão e para o aço e que se adote um recobrimento de 2 cm. Portanto, é uma laje com 3 bordos apoiados e um de continuidade, com espessura já estabelecida pelo enunciado de 0,13 e que pretendemos calcular os esforços que nos permitam executar o dimensionamento. O modelo de cálculo é a primeira coisa que temos que organizar neste tipo de problemas simplificados. Naturalmente, o modelo de cálculo confunde-se em regra com o próprio enunciado, havendo apenas, portanto, que avaliar corretamente as ações que atuam nesta estrutura. Elas são, naturalmente, a carga de projeto será a carga devida ao peso próprio, ao revestimento e à sobrecarga, devidamente majoradas pelo coeficiente γ-SD, que é dado e igual a 1,5. Quanto ao peso próprio, será o peso da laje com 13 cm de espessura, ou seja, o peso específico do betão vezes H, ou seja, 25 vezes 0,13, o total de 3,25 kN por metro quadrado. Quanto ao revestimento, o revestimento é um dado enunciado e vale 1,25 kN por metro quadrado. E, finalmente, a sobrecarga também é dada e vale 2 kN por metro quadrado. Tem-se assim que o PSD será 1,5 vezes 3,25 mais 1,25 mais 2, ou seja, uma carga total de 9,75 kN por metro quadrado a atuar a estrutura. Passando ao cálculo dos esforços, tratando-se de uma laje uniformemente carregada, vai estar sujeita naturalmente à flexão e a esforço transverso. Dadas as condições de apoio, há que escolher a tabela de Barés a que se terá de recorrer e compreender como é que a mesma deve ser utilizada. Neste caso, o modelo de cálculo é um modelo, como já vimos, com 3 bordos apoiados e um de continuidade. O recurso às tabelas de Barés mostra-nos que a tabela correspondente com condições similares é uma que se apresenta num formato que não é diretamente igual ao modelo que nós estamos a calcular. Essa semelhança só se consegue se rodarmos a tabela ou o modelo de 90 graus. E, consequentemente, fazendo este analogismo entre o modelo que nós queremos calcular e a tabela, rapidamente concluímos que o A da tabela vai corresponder ao vão de 4 metros, o B ao vão de 5 metros, pelo que o γ, o A sobre B, que é igual a 0,8, e será nessa linha correspondente da tabela que iremos obter os esforços deste modelo. Compreendida a forma do uso das tabelas, é possível passar então ao cálculo dos esforços da laje. Para tal, há que estabelecer o relacionamento entre os vãos e os esforços da laje e os da tabela. Mais uma vez, eu faço estes passos com alguma cautela neste início de resoluções, porque é aqui que a maior parte dos estudantes ainda tem alguma dificuldade neste primeiro embate. Portanto, à esquerda eu tenho o modelo que quero calcular, à direita tenho o modelo da tabela. O que nós sabemos é que o A é igual a 4, o B é igual a 5.
Sabemos também que o MXS do modelo que eu estou a calcular vai corresponder ao MYS da tabela. Sei que o MXVS vai corresponder ao MYVS da tabela. E sei que o MYS do meu modelo vai corresponder ao MXS da tabela. E, portanto, são estes os cuidados que eu devo ter quando estou a proceder ao dimensionamento. E agora resta obter os valores dos coeficientes correspondentes conforme estão expressos nas tabelas do Bares. O recurso à tabela conduz a que, sendo γ igual a 0,8, como já vimos, vou extrair a tabela, essa linha, e sei que da tabela, se o MXS é 0,0472, sei que esse será o MYS do meu modelo, e assim sucessivamente, e portanto virá que o MXS do meu modelo é 0,0249, o da coluna correspondente ao MYS, vezes PSD, vezes B quadrado, como o B é 5, isto resulta 0,0249 vezes 9,75, que é o PSD, vezes 5 ao quadrado, ou seja, um momento de 6,1 kN por metro. No que diz respeito ao MYS, será 0,0472, porque é o valor correspondente ao MXS da tabela, vezes PSD vezes A ao quadrado, ou seja, 0,0472 vezes 9,75 vezes 4 ao quadrado, ou seja, 7,4 kN por metro, metros por metro. E, finalmente, o MXVS, que será menos 0,0650 vezes PSD vezes B ao quadrado, já que é o valor correspondente ao MYVS da tabela. E o que dá menos 0,065 vezes 975 vezes 5 ao quadrado, ou seja, menos 15,8 kN por metro. Passemos agora à avaliação do esforço transverso. O esforço transverso atuante é, em geral, estimado através da análise plástica da laje, em que se procuram determinar as linhas de ruptura e, a partir delas, avaliar o máximo esforço que pode ocorrer na laje. Para tal, é necessário compreender a forma como as cargas tendem a passar para os apoios. A melhor forma para compreender e determinar essas linhas de ruptura passa por admitir que as cargas tendem a dirigir-se para os apoios mais próximos ou mais rígidos e, portanto, a linha de ruptura irá, digamos assim, separar as regiões em que as cargas vão para um lado ou vão para o outro, em função, portanto, destes dois parâmetros, sempre os parâmetros determinantes da laje, os vãos e a rigidez. Portanto, se tivermos uma laje simplesmente apoiada numa direção e bordos livres na outra, cá está, tenho um diagrama de esforço transverso deste tipo, e aplicando a regra de que a carga quer ir para o apoio mais próximo, rapidamente chegamos à conclusão que até à primeira metade da carga da laje, a carga vai para a esquerda e a partir daí passa aí para a direita, de onde a linha de ruptura daquela laje no colapso se poderá dizer que estará a meio vão. E isto levava a uma avaliação global de esforço transverso de uma área de laje de 1 metro de largura e com um comprimento de 0,5 do vão, o que, aplicando aqui a carga, me permitiria aferir quanto é que valia o VSD, valeria PSD vezes metade do vão, ou seja, PL sobre 2, o que confirma para as vigas simplesmente apoiadas. E esta avaliação é feita por metro para obtermos um esforço por metro e assim, que é o tipo de esforço que nós usualmente com que trabalhamos em lajes vigadas.
tivermos uma laje também nas mesmas condições de bordo da direção y de bordo livre, ou seja, uma laje armada numa só direção, em que é apoiada e de continuidade no outro extremo, cá está. Sabemos que o diâmetro de esforço transverso vai mais carga para o apoio direito do que para o apoio esquerdo, porque ele é mais rígido e, portanto, as cargas vão para os apoios mais próximos ou para o apoio mais rígido. É a tal condicionante, para que neste caso, havendo maior rigidez, ele traz carga de mais que meio para ele. E, portanto, a linha de ruptura será aproximadamente a ponto 3 do apoio do bordo apoiado, ou ponto 7 do bordo de continuidade, e a avaliação do esforço transverso, neste caso, seria ponto 7 vezes o vão, vezes 1 metro de largura, vezes a carga ali atuante. E, portanto, seria com base neste coeficiente K vezes o vão, vezes a carga atuante, que nós estimamos o esforço transverso atuante na LAPES por metro. Para proceder à avaliação do esforço transverso em lajes armadas em duas direções, é usual recorrermos às linhas de ruptura, e elas são traçadas adotando a regra dos telhados, admitindo que os apoios mais rígidos absorvem mais carga. E vejamos então esta aplicação para três casos simples: o caso de bordos apoiados, para o caso de bordos de continuidade, ou o caso de um bordo apoiado e de continuidade de um dos lados. E então vejamos, no primeiro caso em que os bordos são apoiados, sendo a rigidez similar, a carga vai para o bordo que lhe está mais perto, pelo que a linha de ruptura terá que ser forçosamente a 45 graus, indo as cargas basicamente para o apoio que está mais perto. No caso de bordos de continuidade em ambas as direções, não há qualquer diferença em relação ao primeiro. Aqui, apesar da rigidez ser muito maior nos apoios do que no primeiro caso, sendo a rigidez igual, portanto, naturalmente, a carga vai para o apoio que está mais próximo, e novamente temos aqui uma linha de ruptura que se vai desenvolver a 45 graus. Já no caso do bordo apoiado de continuidade, existindo uma maior rigidez do lado do apoio de continuidade, o que se admite é que a linha de ruptura se vai desenvolver a cerca de 60 graus para o lado do apoio de continuidade. Ele chama mais carga e, portanto, admitimos uma linha de ruptura com esta maior inclinação. E então apliquemos estes conceitos a alguns exemplos de laje. Vejamos o primeiro: laje simplesmente apoiada de vãos A e B em cada uma das direções. Portanto, no que diz respeito à análise de cada canto da laje, ela vai ter rupturas a 45 graus, em que no final elas, tal como na construção dos telhados, como eu inicialmente disse, se vai unir e, portanto, o que este modelo estabelece é que a carga máxima que vai ocorrer é uma carga de uma banda de laje com esta dimensão, desde a linha de ruptura até o apoio. É o caso máximo que pode ocorrer nesta laje, o que dá um VSD igual a PSD vezes A sobre 2. Se tivermos uma laje com um dos bordos de continuidade, sabemos que no bordo entre o bordo de continuidade e o bordo apoiado se vai formar a cerca de 60 graus para o lado do bordo de continuidade. Nos bordos de apoiado, e isto, portanto, será aqui igual a rigidez e, portanto, serão de 45 a 45. A mesma coisa vamos ter do lado direito. E como tal, esta é uma situação em que, naturalmente, já a maior carga vai acontecer naquela região para o lado do apoio de continuidade e já não é a meio vão. Como é que podemos determinar qual é este comprimento? É que, se olharmos para a dimensão A, sabemos que, sendo o ângulo de 60 o formado entre o bordo apoiado, entre a linha de ruptura e o bordo de continuidade, então, entre a linha de ruptura e o bordo apoiado haverá um ângulo de 30 e haverá um ângulo de 45 no canto oposto.
pelo que aquela distância C será igual, digamos assim, obtida com recurso a 20 pela linha de ruptura a 30 graus do canto superior ou a 45 do canto inferior, pelo que o A', eu sei que o C é igual ao A' vezes tangente 30, mas também sei que o C é igual ao A duas linhas vezes a tangente de 45 graus, como o C é o mesmo, igualando, sei e por outro lado sei que a A' mais A duas linhas é igual à dimensão A da laje, pelo que a resolução deste cálculo leva-nos a que o A', que é o que nós pretendemos saber, para podermos saber qual é o esforço transverso, é igual ao A vezes a tangente 45 sobre tangente 45 mais tangente 30, ou seja, 0,634 vezes A. E é este o valor que me irá permitir obter o esforço transverso, que é 0,634 vezes A vezes PSD. Continuando com mais dois exemplos, vejamos então agora o caso de uma laje com dois bordos de continuidade e dois bordos apoiados. Já sabemos que entre dois bordos de continuidade ou dois bordos apoiados, as linhas de ruptura ocorrem a 45 graus e entre um bordo de continuidade e um bordo apoiado é de 60 graus para o lado do bordo de continuidade. Então, neste caso, obtém-se umas linhas de ruptura conforme estão aqui representadas, sendo, digamos assim, a maior porção de laje que pode estar a ter de ser suportada, digamos assim, por um dos bordos a que eu aqui represento, e à semelhança do que mostrei no slide anterior, então temos que eu posso relacionar aquela dimensão C através das dimensões A' e A duas linhas, e sabendo que A' mais A duas linhas soma um A, então é possível, desenvolvendo esta expressão, chegar à conclusão que o A' é igual ao A tangente 60 sobre tangente 45 mais tangente 60 e, consequentemente, que o A é 0,634, o A' é 0,634 de A, ou seja, que o esforço transverso máximo que nós poderemos encontrar neste modelo de laje será 0,634 vezes A vezes PSD. Finalmente, vejamos o exemplo de uma laje com dois bordos de continuidade e um bordo apoiado e um bordo livre. No bordo livre não chama carga, portanto toda a carga que ele não chama terá que ir para um dos outros bordos. Vejamos, temos dois cantos onde há condições de apoios distintas, ambas é a situação entre bordo apoiado e bordo de continuidade, é a questão dos 60 graus para o lado do bordo de continuidade, isto para ambos os apoios. Como no restante da laje, a carga não pode ir para o bordo livre, tem que ir para os bordos de continuidade e, portanto, resulta a linha de ruptura, tal como na regra dos telhados, agora linear e paralela, digamos, aos bordos de continuidade. Portanto, a maior parcela de carga que poderemos ter será igual a um VSD igual a PSD sobre B sobre 2. Temos agora a aplicação dos conceitos anteriores à laje em análise. E para esta laje, temos uma laje com um bordo de continuidade e três bordos apoiados, o que dá dois cantos entre bordo de continuidade e bordo apoiado que fazem um ângulo de 60 graus para o lado do bordo de continuidade e dois cantos com bordos apoiados de cada lado, ou seja, linhas de ruptura a 45 graus. Portanto, aqui está, uma de 60-30, outra de 45-45, outra de 60-30, outra de 45-45 e depois unir os extremos obtidos. Significa isto que a maior parcela que podemos encontrar de laje é a que eu aqui acabo de representar. Eu posso então calcular esta dimensão aplicando, como fizemos até agora, sabendo que aquele é A' e aquele é A duas linhas, obtém com as respectivas tangentes o mesmo C.
como tal, C é igual à linha tangente 30, C é igual a duas linhas tangente 45, a sua soma corresponde ao A, de onde o A linha será 0.634 de A, de onde o VSD será 0.634 vezes aquela dimensão que é 5 metros, vezes a carga que está aplicada, que é 9.75, de onde o maior esforço transverso que esta laje irá apresentar por metro é igual a 30.9 kN por metro. Passando agora à verificação da segurança ao esforço transverso. A verificação da segurança é efetuada de acordo com o que está expresso no parágrafo 6.2.2 do Eurocódigo 2, é similar ao cálculo das vigas. A altura útil é dada pela altura menos o recobrimento menos o diâmetro da armadura longitudinal, ou seja, 0.13 menos 0.02 menos 0.01, aproximadamente 0.1 metros. Uma altura que vamos adotar para ambas as direções, e por isso é que tiramos φ longitudinal em vez de φ longitudinal sobre 2. Portanto, vou adotar uma altura média para ambas as direções. O K, que é dado pelo Eurocódigo, é 1 mais raiz de 200 sobre D, com o D em milímetros, vem 1 mais raiz de 200 sobre 100, ou seja, 2.41, mas como o K não pode exceder 2, então o K é igual a 2. Passando ao cálculo do V mínimo, porque o esforço transverso que a laje resiste terá que ser no mínimo igual a 0,035 raiz de K ao cubo vezes FCK, com o FCK em megapascais, e então vem 0,035 vezes raiz de 2 ao cubo vezes 20, ou seja, 0.0442 megapascais. Então, o VRDC, ou seja, sabemos que a laje sem armaduras de esforço transverso garantidamente irá resistir a um valor superior a 0,442 vezes 10 ao cubo vezes a altura útil. Como a altura útil é 0.1, então sabemos que a laje resiste sem qualquer armadura de esforço transverso, no mínimo, a 44.2, resistindo a mais, que poderíamos calcular. Mas, como este valor é superior ao esforço atuante que acabamos de obter, igual a 30.9, então podemos parar por aqui os cálculos e dizer esta laje não precisa de armaduras de esforço transverso, estando garantida a segurança ao estado limite do último de esforço transverso. Agora, e o que é que aconteceria se o esforço transverso atuante fosse maior que o mínimo? Bom, das duas uma. Ou era maior que o mínimo, mas mesmo assim inferior ao esforço resistente da laje com aquela espessura sem armadura de esforço transverso. E então, quando isto acontece, quando é maior que o mínimo, o que convém fazer, em primeiro lugar, é ir calcular realmente qual é o VRDC, o esforço resistente da laje sem armaduras, que é dado por esta expressão. E, portanto, que, diz o Eurocódigo, tem que ser superior àquele V mínimo que acabámos de calcular, mas que, como vimos, já é maior que o esforço atuante e por isso é que não valeu a pena perder tempo a fazer este cálculo. Se não verificasse, e portanto se o VSD atuante fosse maior que aquele V mínimo, desde que ele fosse inferior a este VRDC, ainda era viável a continuidade da laje. E, portanto, o que teríamos que fazer era calcular este VRDC, aplicando esta expressão, e verificar se era ou não inferior ou superior ao VSD. E se for a verificação da segurança continuava garantida e podíamos, portanto, continuar a dimensionar a laje dizendo que estava garantida a segurança. Se de todo não conseguíssemos verificar, então haveria que tomar outra decisão, ou seja, esta laje não era viável com aquela espessura. E, portanto, se não é viável com aquela espessura, se não se consegue garantir a segurança com aquela espessura, haveria que redimensionar a laje
adotando uma nova espessura. E como é que isso se fazia? Bom, basicamente era pegar naquela expressão. Eu sei que a altura útil vai depender da espessura, e, portanto, neste caso presente, seria H menos 0,03 menos 3 cm, mas, portanto, um H que eu, à partida, desconheço. Por outro lado, o K, nós sabemos que é dado por esta expressão e que não pode ser superior a 2. O V mínimo também vimos que é dado por 0,035 raiz de K ao cubo sobre 20. E, portanto, quando eu conhecer H, conheço K. Quando conhecer K, conheço o V mínimo. O VSD seria igual a 0,634 vezes 5 vezes PSD, mas o PSD vai depender agora da própria dimensão, da própria espessura da laje, ou seja, a própria carga iria depender do PSD e, portanto, o próprio VSD agora aqui fica como incógnita, já que ele próprio depende de H. O que nós tínhamos que garantir era que o VSD fosse inferior ao VD mínimo vezes D e, portanto, escrevo a inequação e, ao escrever a inequação, tudo isto é função de H, em que tenho aqui um K, mas o K também ele é função de H, e, consequentemente, depois tenho aqui uma inequação que me permitiria, quanto mais não fosse por tentativa e erro, estimar a espessura H, que a primeira espessura H que me garantiria a verificação da segurança. E, portanto, este era um exemplo de como estimar corretamente caso tivesse problemas, reforçando eu, no entanto, que no problema em causa não há qualquer tipo de problema. Portanto, conhecidos os esforços de dimensionamento desta laje e verificada que, ou melhor dizendo, e garantida a segurança da laje ao estado de limite de esforço transverso, era uma laje que não precisa de armaduras ao esforço transverso, estamos em condições de proceder ao dimensionamento das armaduras. Já calculámos os momentos atrás, os momentos das 3 secções condicionantes, a condição, o momento os 2 momentos positivos no vão e o momento no apoio de continuidade. E então, estamos em condições de proceder ao dimensionamento e algo que vamos ter sempre que dimensionar ou verificar é as verificações regulamentares referentes à armadura mínima e à armadura máxima. No que diz respeito à armadura mínima, ela vale 0.26 FCTMD FCTM sobre FYK vezes D, ou seja, 0.26 vezes 2.2 sobre 400 vezes D, o que dá 0,00143D, que não pode ser inferior a 0,0013D. E, portanto, 143 é superior a 0,013. Como tal, para esta laje, a armadura mínima será 0.0143 vezes 0.1, que é a altura útil, ou seja, 1.43 cm² por metro. No que diz respeito à escolha da armadura correspondente, ou seja, se eu tiver que colocar a armadura mínima, posso já escolher qual é essa armadura. Um 43 obriga-me a pôr, portanto, um 62. Um 62 serão diâmetros de 6 afastados de 17,5. No que diz respeito à armadura máxima, ela será 0.04 vezes a área de betão. A área de betão aqui será, no fim de contas, o H. Estamos a calcular por metro. Ou seja, 0.04 vezes 0.13 vezes 1 é 4, para vir em centímetros quadrados. E, portanto, temos 52 centímetros quadrados por metro. Então, ficou já balizado. Vamos calcular as armaduras da laje para os momentos que obtivemos lá atrás, sabendo nós que qualquer valor que obtivermos não pode ser nem inferior a 1.43, nem superior a 52 centímetros quadrados por metro. Então, é usual e é conveniente a colocação numa tabela para termos os valores todos agrupados para depois nos facilitar a execução da pormenorização. Construí esta tabela em que tenho os 3 momentos em jogo, o MXS, MYS e MXVS, os valores correspondentes em kN por metro,
ou seja, 6.1, 7.4 e menos 15.8. Vou agora proceder ao cálculo do μ do ômega e o correspondente a S e especificar as armaduras correspondentes. E então, sei que o μ será o momento sobre d quadrado FCD. Reparem que não ponho o B porque o B é igual a 1 metro e, portanto, é indiferente estar a colocá-lo. Aplicando esta expressão aos três momentos e usando um D de 0,1, a expressão será o momento sobre ponto 1 ao quadrado vezes 13.3 é 3, o que me resultou em ponto 0,46, ponto 0,56 e ponto 1,19. Reparem, μ's aceitáveis numa laje. Ainda não falámos sobre isto, mas aproveito agora. Sabemos que os μ's razoáveis que levam a rupturas dúcteis são até aos 0,27, 30 nas vigas. Nas lajes, obviamente, que são secções retangulares, seriam os mesmos. De qualquer maneira, os níveis de esforços em lajes são significativamente inferiores, sendo usual termos μ's às voltas do 0,15, 0,20 nas lajes. E, portanto, aqui podemos já dizer que é uma laje relativamente pouco armada. O ômega vai ser obtido através da expressão, através daquela expressão simplificada que nos permite relacionar o μ com o ômega, ou com recurso às tabelas, e, portanto, aplicando-a, eu obtive 0,047, 0,057 e 0,127. O cálculo da armadura é obtido tendo em conta a expressão ômega vezes D vezes FCD sobre F y K, em que o D é 0,1, FCD 13.13 e F y K 348, de onde resulta que as quantidades de armadura de 1.8, 2.19 e 4.86. E então, a conclusão que eu chego é que, como momentos positivos, segundo X, eu tenho a necessidade de colocar 1.8 cm² por metro. Lembremos que a armadura mínima era 1.43 e, portanto, todos estes valores são superiores ao mínimo. Por outro lado, a armadura máxima era 52 cm² por metro. Também todos estes valores são, obviamente e claramente, inferiores à armadura máxima. As verificações ficam automaticamente efetuadas. E agora, passando à escolha de armaduras, para a armadura segundo X, no vão, se temos a necessidade de colocar 1.8, portanto, uma boa solução será 1.88, ou seja, φ de 6 afastados de 15. No caso da armadura positiva, segundo o vão Y, que é 2.19, será 2.26, ou seja, φ de 6 afastados de 125. E, finalmente, nos momentos negativos, no bordo de continuidade, em que o momento máximo obriga a colocação de 4,86 cm² por metro, então 4,86 serão o equivalente a 5,03, ou seja, φ de 8 afastados de 10. E estas serão as armaduras a colocar na laje nestas três situações. A finalizar, proponho a prática da utilização das tabelas de Barés, consolidando, no fim de contas, os conhecimentos adquiridos no corrente modo, e com eles pratica a avaliação dos momentos que são especificados em cada um dos três casos de laje que irei apresentar e que se admite que em todas elas existe uma carga uniforme de 10 kN por metro quadrado e, basicamente, para cada modelo e para cada caso, o que se pretende é, ponto número 1, saber especificar qual a tabela de Barés que vamos ter de recorrer e vamos usar como terminologia a definição da tabela, a escolha, a referência à página com que elas se encontram nas páginas das tabelas da unidade curricular. Especificada a tabela, saber qual é o A e qual é o B correspondente para a correta utilização da tabela. E já agora que o digam se é indiferente o A ou o B, ou se a tabela pode ser utilizada de forma indiferente com os dois coeficientes. Qual é o gama com que se resolve a laje e, portanto, qual é o MYS desta laje, ou seja, o momento positivo segundo os vãos apoiado, e qual é o momento negativo no bordo de continuidade.
No caso 2, agora trata-se de uma laje com dois vãos, com dois bordos de continuidade e dois bordos apoiados, em extremos opostos, e, portanto, temos um vão de 5,20 m entre os bordos de continuidade e 4 metros entre os bordos apoiado-apoiado. Mais uma vez, o que se pretende é, admitindo que esta laje tem uma carga de 10 kN por metro quadrado, que se estime qual é a tabela a que se tem de recorrer, qual é o A, qual é o B, qual é o gama e qual é o momento obtido com recurso à tabela para o MYVS, ou seja, momento positivo na direção dos dois bordos apoiados, e qual é o momento negativo num dos bordos de continuidade. Finalmente, como caso 3, trata-se de uma laje com dois bordos de continuidade, um bordo apoiado e um bordo livre, com vãos de 5,20 m e 4 metros, e aquilo que se pretende saber, mais uma vez, é qual é a tabela a que vamos recorrer, qual é o A, qual é o B, qual é o gama, qual é o MXS desta laje e qual é o MYVS no bordo de continuidade. E, portanto, o objetivo é que cada estudante possa obter estes valores e verificar se estão corretos ou quais são os problemas que tiveram no início da próxima aula. Com isto, dou por concluído o corrente módulo, em que se efetuou o dimensionamento do painel de laje vigada, tendo o cálculo dos esforços sido efetuado com recurso às tabelas de Bares.